Bom dia a todos, bom dia para um novo despertar com inspiração. Feliz por estar aqui mais um momento, grata por estar aqui mais um momento. Quero pedir a compreensão de vocês por estarmos entrando hoje, quarta-feira. Normalmente o dia do despertar com inspiração é na segunda, mas segunda-feira eu estava, me deslocando aí, estava na estrada e não tinha condições de manter a qualidade de internet para a gente conversar, né? Então, eu quero hoje dar boas-vindas a esse público que está sempre aqui comigo, ou ao vivo, ou depois acaba também assistindo no gravado, nas outras mídias. Muito obrigada pela sua companhia sempre. Muito obrigada pelo seu interesse nos conteúdos que eu trago aqui gratuitamente para edificar a sua vida, seu trabalho, né? E fico muito feliz de poder estar contribuindo com todos os meus dons, meus talentos, com aquilo que eu gosto de fazer, que é transmitir aquilo que já me edificou, que já qualificou a minha vida, trazer para cá, para poder inspirar realmente muitas outras pessoas para melhorarem a sua qualidade de vida, melhorarem o seu dia a dia, né? Poderem realmente realizar os seus sonhos, trabalhar as suas finanças e poder realmente conduzir a sua gestão do eu e a gestão da sua vida de uma forma exitosa, de uma forma espetacular, né? E hoje, especialmente, eu quero dar um bom dia diferente, né? Então, eu quero empezar esta live enviando un gran abrazo, un gran beso para mi amiga, mis espectadores del Uruguay, Claudia Castro. Un gran beso. Esa mujer increíble que ella no puede mirarme al vivo siempre, pero ella siempre mira todos los vídeos. Yo soy grata. Gracias, Claudia Castro. Gracias, su familia. Gracias, mis hermanos de este país, Uruguay, que yo amo muitísimo. Gran beso. Gracias por estar aqui comigo. Gente, então a gente precisa, né, fazer essas honras àquelas pessoas que estão aqui conosco. E hoje eu quero falar com você sobre um tema que várias pessoas às vezes me perguntam durante os atendimentos, depois das lives, depois de uma postagem, de um card, as pessoas me perguntam assim: Andreia, tu fala bastante sobre desenvolvimento humano, afinal de contas, o que é o desenvolvimento humano? O que isso realmente abraça, abrange? Eu tenho uma ideia, mas eu não sei se é realmente isso, e até gostaria de saber se isso é para mim. Gente, então já respondendo a pergunta principal, isso é para você. Sim, desenvolvimento humano é para mim. Você é gente? Você é humano? Então não tem essa pergunta, não tem outra resposta senão sim. Desenvolvimento humano é para você. O desenvolvimento humano, ele é um tema bastante abrangente que acaba abraçando diversos aspectos da nossa vida. Então, quando eu trabalho com desenvolvimento, que é meu foco, por exemplo, junto com finanças, eu procuro estar olhando o ser humano, aquela pessoa que está na minha frente, de uma forma integrativa. Então, é eu poder olhar para aquela mulher, para aquele homem, para aquele mentorado, para aquele cliente, paciente, de uma forma
inteira, de uma forma global, de uma forma que realmente eu enxergue ele de todas as formas. E o que significa isso, enxergar ele de todas as formas? Enxergar aquela pessoa completa em todos os seus aspectos. Como que nós somos enquanto seres humanos? Nós temos diversos papéis, nós fazemos parte de vários grupos, nós temos diversas responsabilidades, né? Nós, a cada dia, a cada momento que pertencemos a esses grupos, nós estamos desempenhando um papel diferente. E nós temos sonhos, nós temos objetivos, nós temos metas, nós temos planejamentos a colocar em prática e a alcançar. Então, tudo isso vai fazer parte desse desenvolvimento humano. Todos esses itens e muito mais é o evoluir desta pessoa. Como ela está hoje, o que ela evoluiu, que passo ela deu e onde ela vai estar amanhã. Então, o desenvolvimento humano abraça muita coisa. E quando a gente está falando de enxergar a pessoa como inteira, a gente está olhando para ela nesses papéis todos, nesses papéis profissionais, nesses papéis de família, nesses sonhos, nesses projetos, nesses objetivos que ela está traçando, naqueles pontos, por exemplo, de habilidades, competências que ela deseja transformar, que ela deseja dar um up, né? Que ela precisa evoluir, que ela precisa melhorar, até mesmo para buscar melhores resultados. Então, o desenvolvimento humano é para você? É para todos nós. Se nós somos gente, eu brinco, né? Nós somos gente, então nós precisamos de desenvolvimento humano. Nós precisamos enxergar-nos como um todo. Eu não sou só a Andréia aqui, mentora, né, de desenvolvimento humano e finanças. Eu não sou só a Andréia psicóloga, eu sou a Andréia mãe, né, da Natália, eu sou a Andréia esposa do Maurício, eu sou a Andréia profissional, eu sou a Andréia professora, eu sou a Andréia colega, eu sou a Andréia filha. E todas essas Andréias que cabem em mim têm sonhos, têm projetos, têm desenvolvimento a serem feitos, têm planejamentos, tem metas a serem traçadas, tem objetivos a serem alcançados. Então, o importante quando nós estamos falando de desenvolvimento humano é a gente poder primeiro entender por que desenvolvimento humano, porque nós estamos falando de desenvolvimento como um todo, de um desenvolvimento completo, de um desenvolvimento inteiro daquela pessoa. É não apenas olhar num determinado ângulo, numa determinada direção, num determinado papel dela, mas é enxergar ela completa, todas as partes que fazem essa composição da Andréia, que fazem essa composição, né, do Maurício, que faz essa composição da Natália, precisam ser enxergadas, tratadas, desenvolvidas, aprimoradas. E isso tudo que a gente está falando aqui no início forma, né, o que nós chamamos quando trabalhamos com desenvolvimento humano, mentoria, né, coach, nós chamamos de roda da vida. O que é a roda da vida? É exatamente o que você está pensando, é uma roda, a roda da sua vida, composta por todos esses aspectos e muito mais. E essa roda precisa girar, e essa roda precisa girar em adequação, essa roda precisa estar o mais próximo possível de realmente fazer um giro adequado, um giro evolutivo que nós chamamos, um giro que não tenha, né, se possível, grandes quebras, né, grandes imprevistos, um giro que nós possamos ver realmente aquela evolução, girando e andando para frente, girando e andando para frente, né? É claro que você vai dizer assim, tá, Andréia, mas se a gente comparar uma roda, né, como uma roda de carro, roda de bicicleta, roda de motocicleta, enfim, qualquer tipo de roda, em algum momento ela tem que também dar ré, ela tem que voltar, ela tem que fazer um giro para trás. Sim, e a roda da vida também
nos traz isso. A roda da vida, muitas e muitas vezes, durante o nosso trajeto de desenvolvimento humano, de evolução, de progressão, pode nos fazer parar por alguns instantes e ela pode também fazer-nos dar para trás, né? Volver, né? Já que eu estava falando no Uruguai aqui com, né, minha amiga Cláudia, um beijo grande para ela. Então, pode fazer voltar atrás, pode fazer dar esse passo para trás, né? Retornar, talvez retornar a um outro estágio anterior, talvez retornar a uma situação ainda não resolvida, não sei, mas pode sim, pode acontecer. O interessante é entendermos a roda da vida precisa ser trabalhada no desenvolvimento por nós para ela estar cada vez mais redondinha mesmo, né? Podendo fazer esse giro. E como que a gente olha para isso, André? O que significa? O que realmente está dentro da roda da vida, né? Dando bom dia aqui para o Arley, né? Meu ex-colega de trabalho. Muita gratidão, Arley, sempre por você estar aqui, sempre que possível. Um grande abraço, sucesso no seu trabalho aí pelo litoral, né? Um grande abraço para você. Pessoal da Pet Patinhas também, muito obrigada pelo carinho. Cuidam lá com todo o amor da minha filha de 4 patas, né? Jaque, querida, gratidão, agraciada, abençoada por estar aqui. Obrigada aí pelas companhias, pessoal que eu tô vendo chegar aí ao vivo. Muito feliz por vocês estarem aqui. Então, quando a gente vai trabalhar roda da vida, por exemplo, dentro do desenvolvimento humano ou dentro de um processo de coaching, né, que se assemelha, quando nós iniciamos com um cliente, um paciente, um mentorado, normalmente a gente faz uma primeira pergunta para eles, né? O que te trouxe aqui? O que foi a motivação principal? O que foi aquilo que te moveu, que tu queres mudar, que tu queres melhorar? O que te trouxe a esse lugar? O que te trouxe a mim como mentora para você? E as pessoas trazem, né, diversos motivos, né? Eu vim aqui porque eu tô com muito problema de relacionamento com a minha mãe, eu não consigo me relacionar com ela, tenho dificuldade. Ou eu vim aqui, André, porque eu não consigo sair com os meus sonhos do papel, eu coloco, eu penso, eu desejo, eu tenho vontade, mas depois eu não consigo mover. Eu tenho uma doença, eu tenho uma situação, André, que eu quero mudar de carreira, mas eu tenho muito medo. Então, os motivos são diversos pelos quais as pessoas vêm para mexer na sua roda da vida, para fazer o desenvolvimento humano. E a gente vai olhar para esse motivo, mas como eu falei no início, vamos olhar para o todo. Às vezes, o que ela me traz como uma motivação, por exemplo, André, eu quero mudar de carreira, mas eu tenho medo. Às vezes a gente vai trabalhar no desenvolvimento humano e isso tem N outras coisas envolvidas. Então tem uma questão de autoestima, tem uma questão de não competência, tem uma questão de habilidades que não foram desenvolvidas, tem uma questão de um parceiro que às vezes não é parceiro, né? Tem uma situação de um pai repressor, então tem muitas coisas envolvidas. Então aquele motivo pelo qual ela veio para trabalhar sua roda da vida, seu desenvolvimento humano, acaba muitas vezes trazendo outras tantas coisas. Por quê? Porque a gente tem esse olhar, como eu falei, de olhar integrado, né? Olhar para a pessoa como um todo, ela completa. Eu não vou pegar só aquele aspecto, eu vou entender o que está por trás, o que gera toda aquela situação, né? Toda aquela consequência, sintomas e que ela está sentindo hoje, que ela está vivendo hoje, mas quais são as origens, quais são as causas disso? E a roda da vida nos ajuda a enxergar isso de uma maneira muito clara. Então, assim, existem vários formatos de avaliação da roda da vida. Então, a roda da vida é realmente uma avaliação em roda, né? Nós fazemos essa avaliação 360 graus
onde nós separamos, né, num gráfico de pizza, essas áreas da vida. Então tem versões, por exemplo, da Roda da Vida que trazem 4 grandes, né, categorias, 4 grandes dimensões para a gente analisar. Então, por exemplo, tem versão da Roda da Vida que traz a dimensão pessoal, a dimensão profissional, a dimensão família e a dimensão espiritual. Essas 4 grandes áreas são avaliadas, são olhadas e depois, né, cada uma delas tem outras partes para se ver. Tem outras versões, por exemplo, que já trazem uma linguagem diferente, mas que se avalia exatamente também os mesmos pontos, né? Os mesmos 12 pontos que a gente avalia na Roda da Vida. Então, existem outras versões, por exemplo, que já trazem o pessoal, o profissional, mas daí lá na família eles tratam como relacionamentos e lá no espiritual eles tratam, por exemplo, como qualidade de vida. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui? Existem várias ferramentas de avaliação da qualidade da Roda da Vida, né, da gente avaliar como um todo. Cada uma dessas versões, não importa a nomenclatura, ela vai trazer o âmago da sua vida. Ela vai trazer o que é mais importante num primeiro momento da gente olhar. Então, por exemplo, quando a gente vai avaliar a dimensão pessoal, o que a gente começa a avaliar na dimensão pessoal? O que são as coisas mais importantes de eu verificar no desenvolvimento humano, na área pessoal e que eu olho para você como um todo? Uma das primeiras coisas quando a gente trata pessoal é saúde e disposição. Então, saúde e disposição. E a gente faz uma avaliação de 1 a 10, né? E a pessoa pontua o que ela entende, como que ela se vê satisfeita naquele item, naquele momento da vida. Então, por exemplo, saúde e disposição. O quanto realmente saúde é importante para você, disposição, e o quanto realmente você tem feito coisas para cuidar da sua saúde. Às vezes não existe congruência nas falas das pessoas. Existe, por exemplo, eu cuido da minha saúde, a saúde é importante para mim, André, eu valorizo, tem que ter saúde para fazer as coisas, ótimo, ótimo discurso. E aí quando a gente vai tratar, bebe água regularmente como tem que beber? Faz uma alimentação balanceada? Não. Faz um exercício físico todos os dias, seja de meia hora uma caminhada, ou vai para academia, né? Trabalha esses itens? Não. Então, aqui já tem um ponto de incongruência. Eu falo, meu discurso é que saúde é importante para mim, para tratar os outros pontos da minha vida, mas eu não tenho um cuidado específico com esse ponto. Outra situação, por exemplo, que se avalia, né, dentro do pessoal, desenvolvimento intelectual. Como assim, André? Dentro do pessoal, desenvolvimento intelectual? Sim, você não quer ser uma melhor versão, você não quer ser uma melhor pessoa, você não deseja ser um melhor profissional, você não deseja ter relacionamentos, né, mais edificados, mais assertivos, menos tóxicos, você precisa se desenvolver intelectualmente também. O que é se desenvolver intelectualmente? Aprender, né? Mobilizar as suas habilidades, estabelecer melhor as suas competências, transpor barreiras, leitura, né? Cultura, entender de várias coisas. Essa semana ainda dava um exemplo para uma mentorada de uma pessoa da família que faleceu com 96 anos e que era aquela pessoa da família que nós amávamos estar perto, porque ela era uma pessoa que entendia de tudo, que sabia de tudo, que a gente podia conversar de tudo com ela. Uma pessoa de 96 anos, né, com uma lucidez fantástica, mas com um repertório de vida e um repertório intelectual fantástico. Você poderia falar com ela sobre viagem, você poderia falar com ela sobre futebol, você poderia falar com ela sobre as situações da atualidade, ela estava sempre disposta a.
a aprender, a interagir, a compartilhar. Então, desenvolvimento intelectual, sim, na vida pessoal é importante, é um dos itens que se avalia. Então, pode haver aí, e normalmente há, um grande gap, uma grande incongruência, porque eu quero alcançar muitas coisas, eu projeto vários, planos para o próximo ano, por exemplo, mas eu não tenho o mesmo percentual de entrega, de busca para o desenvolvimento intelectual. Eu não li um livro, eu não assisti, nenhum documentário, eu não fiz nenhum curso, eu não me desenvolvi dentro de um processo de coach ou de mentoria, mas eu desejo alcançar tal coisa, então tem incongruência. Então é um outro item dentro da roda da vida que a gente precisa ajustar. Dentro do pessoal ainda, o que mais que a gente avalia? O equilíbrio emocional. Às vezes as pessoas entendem assim, ai Andréia, mas eu não sou desequilibrada. Não. O equilíbrio emocional é diferente, gente, que a gente precisa entender dentro do desenvolvimento humano e dentro da roda da vida. O equilíbrio emocional é, assim, muito importante eu ter claro. Eu tenho o lado emoção e eu tenho o lado razão em mim. A primeira consciência do equilíbrio emocional é eu saber que eu tenho os dois e que eu devo fazer uso dos dois e que eu devo colocar em prática os dois. Não é eu achar que o equilíbrio emocional é eu ser sempre, a boazinha, a calminha, a tranquila, a receptiva, a submissa, que eu não brigo com ninguém, que eu não confronto, que isso é um equilíbrio emocional errado. Errado. Equilíbrio emocional é eu ter clareza, consciência que eu tenho o lado emoção na minha vida e que eu tenho o lado razão e que eu preciso saber assertivamente quando eu uso um, quando eu uso o outro. Isso é ter equilíbrio emocional. É eu saber, por exemplo, que agora, nessa situação que teve um problema que precisa ser resolvido para ontem com a minha família, no meu trabalho, que eu preciso agir com prática, que eu preciso agir com determinação, que eu preciso agir com ser mais direta, que eu preciso ser mais incisiva, que eu preciso ser mais clara. Aqui eu estou usando a razão. Aqui é necessário usar a razão nesse contexto, nessa situação. Por exemplo, e eu usei a razão. Ok, então aqui eu estou trabalhando o meu equilíbrio emocional. Agora, se fosse a mesma situação, que eu preciso de resolução, que eu preciso de prática, que eu preciso de dinamismo, que eu preciso que a pessoa seja muito direta, que ela seja incisiva, que ela seja, mais pragmática, e aí a pessoa, então, e quem sabe se a gente fizesse assim? Tá, mas vamos dar um tempo, vamos pensar. Opa, tá errado. Aqui eu estou tendo desequilíbrio emocional. Aqui o meu equilíbrio emocional não está funcionando. Aqui eu estou usando, no lugar que eu deveria usar razão, que eu deveria ser racional aqui, eu estou sendo emotiva, eu estou sendo emocional. Então não está adequado. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é ter consciência. Equilíbrio emocional não é eu ser quietinha, submissa, calminha, não confrontar, não conflitar, não dizer não. Equilíbrio emocional é eu ter claro, eu sou uma pessoa inteira, eu tenho a possibilidade da razão e eu tenho a possibilidade da emoção. Em que contexto eu uso um que vai ser adequado, importante naquele momento, em que contexto eu uso o outro. Isso é equilíbrio emocional. Isso é tratar dentro do pessoal o equilíbrio emocional de uma maneira adequada, ok? Então, são coisas que a gente precisa avaliar e repensar nessa roda da vida para ela não ir meio, torta aí no nosso desenvolvimento. Às vezes a gente tem vários pontos da nossa roda da vida adequados, estão lá no alto, estão bem satisfeitos, estão bem desenvolvidos e os outros estão bastante precários. E aí isso faz a roda da vida, andar num balanço, num saculejo aí que chega, nausear a gente durante a vida. Então pense nisso. Outra categoria, então, saindo do pessoal que a gente trabalha na roda da vida, que é importante você pensar.
A questão profissional, essa é uma outra dimensão. O que a gente deve olhar principalmente, né? Os 3 principais pontos dentro do profissional. Primeiro, propósito e realização. Gente, eu já falei aqui em outras lives, até quando a gente falou do fluxo do dinheiro também, a questão da minha profissão, a questão da minha carreira é onde eu cumpro a minha missão. E onde eu cumpro a minha missão, eu sou mais feliz. Onde eu cumpro a minha missão, eu sou realizada. Onde eu cumpro a minha missão, eu sou satisfeita. Onde eu cumpro a minha missão, eu tenho alegria. Isso não significa que eu não enfrente problemas, isso não significa que eu não tenha que superar os obstáculos, que eu não tenha que aprimorar algumas coisas. Não, não significa mar de rosas, mas é diferente, é mais fácil, tem mais fluidez nisso. Então, quando a gente está falando da roda da vida, avaliando a dimensão profissional, eu preciso olhar para realização e propósito. O quanto eu estou satisfeito com a minha carreira profissional, o quanto eu estou realizando o meu propósito na minha carreira profissional, o quanto eu estou sendo feliz com aquilo que eu estou fazendo todo dia. Se eu levanto às 6 da manhã ou se eu entro no trabalho às 11 da noite, não importa, mas o quanto eu estou realmente realizando o meu propósito de vida através do meu trabalho, da minha carreira, o quanto realmente a minha missão está sendo cumprida e o quanto eu estou sendo realizada com isso. Tá tendo incongruência? Não tá sendo feliz? Eu estou por obrigação? Opa, tá na hora de dar uma parada, né? Dar uma brecada e olhar para isso. Daqui a pouco é preciso mexer nessa situação. Daqui a pouco é preciso ter coragem para mover alguma coisa, para mudar isso. Ou você vai ficar uma vida inteira. Naturalmente nós trabalhamos aí pelo menos, né, alguns anos significativos da nossa vida, um bom percentual da nossa vida, nós estamos no trabalho, nós estamos desenvolvendo a nossa profissão, nós estamos desenvolvendo a nossa carreira, então isto é saúde também. Precisamos olhar para a nossa carreira, para o nosso propósito, para a nossa realização. Precisa ser congruente, precisa me trazer alegria, precisa me trazer satisfação, precisa me trazer prazer, precisa me satisfazer. Eu preciso ser feliz. Não estou dizendo que a gente vai ser feliz 100% do tempo, tá? Como eu falei, nós temos os nossos desafios, coisas a vencer, obstáculos a transpor, mas realização e propósito dentro da questão profissional é um item muito importante. É um item de saúde física e mental para você. Muitas e muitas pessoas têm adoecido fisicamente ou mentalmente e adoecido os seus relacionamentos, inclusive em família, né, ou entre colegas, convívio, por questão de realização e propósito. Esse item é um dos itens que pode assim trazer uma bela destruição da sua roda da vida, fazer ela ficar bem complicada, e isso é importante você olhar, você não pode deixar, né, de lado isso, tá bem? Outras pessoas entrando aqui. Mônica, querida Nicoloso, minha mestre, grande prazer de revê-la aqui. Andréia, a Liane, a Paula também, que eu tô vendo que tá chegando aqui. Prazer em estar aqui com vocês, gratidão, honro vocês por estarem aqui me ouvindo, que esse conteúdo faça sentido, chegue em vocês de forma muito, né, abençoada aí, que possa mover e inspirar realmente. Que mais? Dentro da questão profissional, na roda da vida, a gente também tem que olhar recursos financeiros. Ai, Andréia, agora aqui pegou, né? A gente já vem falando sobre isso, sobre o que nós queremos reformar para 2022. Eu já falei para vocês do meu livro, né? Sobre dinheiro da Em Árvore Sim. A gente já falou sobre cursos, né, de finanças que eu já fiz, que tem coisas vindo aí também para o ano que vem, enfim. Então, assim, recursos financeiros, ai, 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 quando eu não quero falar sobre isso, quando eu fujo disso, quando eu tenho medo de olhar para isso, ai, ali pode ter uma ansiedade financeira e ali pode ter um problema, sim, na dimensão profissional. Recursos financeiros. Vamos de novo. Se eu estou com a minha realização e propósito ok,
tem que estar junto com essa realização e propósito os meus recursos financeiros. Aquilo tem que me alcançar os recursos financeiros suficientes para eu fazer as 3 coisas pelas quais o dinheiro tem, né, razão de ser. O dinheiro serve para satisfazer as minhas necessidades básicas, minha e da minha família. O dinheiro serve para eu realizar os meus sonhos, as minhas conquistas, e o dinheiro serve para eu servir aos outros, ou seja, ajudar, contribuir, né, socialmente. Então, essas são as 3 funções principais do dinheiro. Os seus recursos financeiros, através da sua carreira e da sua profissão, têm lhe permitido isto? Não? Repense. Repense, tá na hora de ir para desenvolvimento humano, tá na hora de fazer a avaliação da roda da vida, tá na hora de ir trabalhar esse seu up aí. Então, essa é uma outra situação importante dentro, né, da avaliação da dimensão profissional que nós precisamos olhar. Recursos financeiros, eles têm que ser congruentes com a minha satisfação, com a minha realização, com o meu propósito em prática. Eles precisam dar conta dessas 3 funções aí que o dinheiro tem. Então, a gente precisa trabalhar isso de uma forma adequada também. Outra situação profissional. Para que serve o que você faz? A quem serve o que você faz? Isso é um outro ponto dentro da dimensão profissional que é importante você olhar. Você está cumprindo que missão? Você está servindo a quem e a quê? Com o que você faz, com os seus dons, com os seus talentos, né, com os seus projetos, com as suas realizações, que problema você resolve com isso, né, que satisfação você leva a essa pessoa, né, que é o seu cliente. Às vezes a gente fala assim, quem é o seu cliente dentro do processo de desenvolvimento humano, né, de avaliação da roda da vida? Mas eu não vendo nada. Gente, clientes são todos. A minha filha é minha cliente. O meu marido é meu cliente, né? O meu colega de trabalho é meu cliente. Eu estou trabalhando com ele, eu estou prestando uma ajuda, eu estou prestando um serviço. O que eu faço contribui no que ele faz também, né? Complementa. Ele é meu cliente. Então, todas as pessoas à nossa volta têm que ser vistas como o nosso cliente. O que eu estou fazendo que estou entregando para este cliente? Qual é a minha entrega? Qual é a minha responsabilidade, né? O que eu devo deixar, né, desse serviço para esta pessoa? Qual é o resultado principal que a gente tem que alcançar? Então, a gente precisa olhar para isso também. Então, dentro da questão profissional, dessa dimensão, também olhar para esse item, né? A que estou a serviço? Para que servem os meus dons, os meus talentos? A que eu alcanço? Quais resultados eu estou aqui entregando? O que é importante acontecer? A outra dimensão dentro da roda da vida que a gente precisa olhar, então, é, como eu disse para vocês, nas versões diferentes que existem, ou família ou relacionamentos, né? E a questão de relacionamentos, a gente estava falando sobre vida social essa semana com uma mentorada, e eu disse para ela, você sabe quantas vidas sociais vocês têm que avaliar? Como assim, Andréia? Vida social, qual é a tua avaliação na tua vida social? Ai, minha vida social, né, tá ótima, tá 10. Aí tem uma pegadinha. A gente, quando vai avaliar relacionamentos, família, por exemplo, ou vida social, nós precisamos considerar algumas coisas. Se eu sou casada, eu tenho uma vida social conjugal. Eu tenho que pensar nisso. Eu tenho uma vida com o marido, uma vida social com o marido. Se eu tenho filha, como é o meu caso, família, filhos, eu tenho uma segunda vida social. Eu tenho a vida com o marido, vida social, e eu tenho a vida social com a minha filha e com ele junto, em família. E eu tenho a vida social, obviamente, com amigos. Então a gente começa a separar isso para a gente poder entender que saúde física e mental também é ter na roda da vida o item vida social trabalhada. Vida social, um momento na agenda, um bloqueio num dia da agenda, numa noite, né, num final de semana, que é o meu momento com o meu marido, com a minha esposa, né?
O outro momento é família, é aquela da churrascada, da junção, que tem aquele monte de gente. Ok, vida social, família. Vai se conversar outras coisas, vai se rir de outras coisas. E vida social, amigos. Cinema, né? Barzinho, um rap. E aqui eu tô falando de algumas sugestões, mas assim, também uma outra coisa que a gente trabalha muito é a gente pensar em vida social não só paga. Existe vida social e vida social muito bacana que não precisa ser paga, que não precisa ir lá para jantar fora, para pagar um cinema, para ir num barzinho, para fazer um happy hour. Existe vida social não paga, né? Coisas que eu posso fazer sem pagar e que também eu estou movendo a minha vida social. Então, quando a gente está falando dessa dimensão família ou relacionamentos, eu preciso pensar nisso. Vida social com essas, né, categorias: família, meu marido, minha esposa e meus amigos. Isso precisa estar na minha agenda da semana, isso precisa estar na minha agenda do mês. Isso é saúde. Andréia, mas eu não tenho dinheiro. Bom, então já precisa trabalhar realização e propósito, já precisa trabalhar recursos financeiros. E aí já precisa trabalhar vida social com amigos, porque pensa que vida social com amigos só necessita de eventos ou situações pagas, que não é bem assim também. Então, outro item da roda da vida que precisa ser trabalhado, porque senão, de novo, a roda não está fazendo o seu giro adequado, né? Vai dando aqueles solavancos, né? Aqueles trancos e barrancos, como se fala no Rio Grande do Sul aqui, né? Nesse rodar. Então a gente precisa olhar para esse item também. Outro item importante dentro da situação de família, né? De relacionamentos, é exatamente a situação do meu envolvimento família. Quanto eu me envolvo nos problemas dos outros e quanto eu permito que os outros se envolvam na minha vida pessoal, né? Qual é esse limite que eu tô dando? Qual é essa distância? Quais são essas permissões? Quais são as combinações que existem entre nós, família? Então, essas situações precisam ser avaliadas, né? Quando a gente casa, a gente diz casou, quero casa, né? Mas o casou, quero casa tem uma informação muito maior, né, por trás disso. É casou, separou, cortou, né, cordão umbilical. Você tem outra família, você tem outros objetivos, você tem outro papel, você tem outros envolvimentos. E o seu papel com a sua família, né, de origem, pai, mãe, irmão, por exemplo, muda, vai mudar e precisa mudar, né? Então essas situações dentro da roda da vida a gente precisa considerar. Existem hoje muitas situações de problema na roda da vida porque as pessoas ainda são a filhinha lá da casa anterior do papai e da mamãe, que consideram ainda muito, lá na minha casa, né? As pessoas às vezes chegam até a falar assim, não, mas não é lá na tua casa, lá é a casa do teu pai e da tua mãe, a tua casa agora é aqui, né? Ou às vezes ainda são tratados como aqueles filhinhos lá de trás, ou ainda tem uma dependência, ou ao contrário, né, se tornam uma nova família e pensam que por isso podem então agora inverter o papel. Eu agora sou mãe da minha mãe. Então essas situações precisam ser trabalhadas dentro da roda da vida no que a gente fala de item família. A outra dimensão então que a gente avalia, que a gente trata, numa versão se fala qualidade de vida, numa outra versão se fala espiritualidade. Gente, quando eu falo espiritualidade, eu estou falando de um ser, né, iluminado, um ser que trata os seus pensamentos, que trata as suas emoções, um ser que trabalha a sua fé. Eu não estou falando de uma religião específica, até porque religiosidade as pessoas têm muito, mas espiritualidade de verdade, amor e perdão, tem pouco. Então há muito de religiosidade em nós, há muito de dominância, né? De poder, de autoridade, de regras, de várias coisas,
mas a nossa alma muitas vezes carece de situação de liberdade, carece realmente de fé, carece realmente de amor, carece realmente de perdão, carece realmente de empatia. Tem muitos, né? A gente vê muitas vezes aí pelas televisões também, os noticiários, tem muitas pessoas tendo, enfim, conflitos, muitas nações por uma questão de religiosidade. Não é espiritualidade. Então, de religiosidade a gente tem bastante, né? Regras, aquelas situações de restrições, né? Denominações, o que pode, o que não pode. Não. Estou falando aqui de espiritualidade. Espiritualidade dentro da nossa roda da vida é uma dimensão muitíssimo importante da gente trabalhar a nossa alma, trabalhar o nosso espírito, para ter o entendimento mais claro sobre as coisas, o discernimento daquilo que estamos vivenciando, daquilo que estamos passando, de trabalhar a nossa fé, de trabalhar a nossa calmaria interna, para a gente poder ter uma visão mais clara, para decidir coisas de uma forma mais adequada. Então, a espiritualidade, cada um pode buscar a sua forma de trabalhar, de expandir a sua consciência, né, de fazer algo mais elevado. Mas a espiritualidade, alguém bem espiritualizado, é realmente essa pessoa que pode ter essa clareza melhor sobre as coisas, sobre as situações, sobre a vida, sobre os desafios, que ela pode ter mais empatia com os outros, que ela possa ser mais solidária, né? Que ela possa ser mais altruísta, que ela possa ser mais empática, que ela possa trazer mais paz naqueles ambientes por onde ela está, né? Aquela pessoa que chega e traz realmente aquela luz, aquela paz na sua voz, no seu jeito de ser, né, de tratar, até mesmo nas situações mais adversas, mais complexas, ela traz essa calmaria, né, essa clareza sobre as coisas. Então, espiritualidade é um ponto importante da gente trabalhar dentro da nossa roda da vida, né? Então, retomando tudo que a gente falou aqui, por que a gente fala da roda da vida? Por que é tão importante? Porque essa roda precisa girar, né, em fluidez. Essa roda da vida, que a gente tem diversos itens que falamos aqui e outros tantos que a gente avalia dentro do desenvolvimento humano, ela precisa trazer fluidez para a sua vida, ela precisa avançar em fluidez, ela precisa avançar em melhoria contínua, ela precisa elevar os seus pensamentos, a sua alma, seus relacionamentos, a sua carreira, ela precisa rodar de uma forma mais adequada, né? Com menos toxicidade, com menos solavancos, com menos trancões, né? Então ela precisa realmente andar mais adequadamente. Então, essa roda da vida, dessas dimensões que falamos aqui, desses itens, é você. E aí, lá no início, a gente respondeu a pergunta: desenvolvimento humano é para mim? Sim! Você é uma pessoa, você é um ser humano, então desenvolvimento humano para você. E desenvolvimento humano é contínuo, porque as nossas vidas são ciclos. Então a gente precisa estar nesse desenvolvimento humano em continuidade de melhoria. Por quê? Agora eu estou fechando um ciclo, por exemplo, nessa empresa, nessa cidade, e eu estou começando um novo ciclo na outra empresa, noutra cidade. São ciclos, então eu fechei um ciclo, vou abrir outro. Então a minha roda precisa estar girando adequadamente. O que eu preciso desenvolver na minha questão pessoal? O que eu preciso desenvolver na minha dimensão profissional? O que eu preciso melhorar, dar um up na questão família e relacionamentos, né? O que eu preciso dar um up no meu lado espiritual? Eu preciso, de repente, me dedicar um pouco mais a uma causa, ser mais altruísta, praticar alguma coisa realmente, né, de voluntariado, não sei. Você precisa fazer essa avaliação.
mas eu só sei dizer o seguinte: a sua roda da vida é você que faz girar. Eu, Andréia e outros colegas somos mentores, somos uma ferramenta, um caminho, né, para te dar essa direção, te orientar, te ajudar, trazer as ferramentas, fazer os questionamentos, apontar, trazer maneiras de fazer isso acontecer na prática de uma maneira diferente. Mas quem coloca realmente em execução é você. E a roda da vida precisa andar melhor. Se a gente fechar todos esses pontos, né, na roda da vida, como eu falei para vocês, que é essa avaliação 360 graus, um gráfico tipo pizza que a gente avalia, quando a gente liga os pontos dessas avaliações, dessas satisfações, às vezes nós vamos perceber que tá uma ponta lá em cima, outra ponta lá embaixo. É exatamente isso que vai fazer sua roda da vida andar desse jeito, né? Andar tendo esses, né, percalços no caminho. Então, quanto melhor você tratar esse pontinho que tá fazendo, né, esse jogo aí na sua roda da vida negativo, quanto melhor e quanto antes você trabalhar esse ponto, certamente vai trazer mais congruência para tudo e vai fazer essa roda girar mais adequadamente, mais suavemente, de uma maneira mais fluida. Gente, desejo mais uma vez que esse conteúdo tenha sido, né, importante, tenha sido inspirador para você. Eu agradeço muito, né, por todos que estiveram aqui, Gabiroca, Aline, Paula, alguns eu já tinha visto aqui, Liane, Andréia, Mônica, Jaque, enfim, né, todo mundo que esteve por aí ao vivo comigo. Agradeço muitíssimo, honro vocês, obrigada pela companhia. Se fez sentido, né, esse despertar, né, se deu realmente essa inspiração para algumas coisas, para a vida de vocês, por favor, compartilhem esse conteúdo, façam chegar a mais pessoas, né? E também as dúvidas, o que vocês quiserem estar comentando, por favor, né? Tomem a liberdade de fazer. Eu estou aqui para poder compartilhar o melhor de mim e estar edificando a vida de vocês com esses conteúdos gratuitos, né, que eu disponho aqui nos canais, tá bom? Muito, muito obrigada. Uma excelente, né, restante de semana aí para vocês. E um abraço novamente, um grande beijo para minha amiga Cláudia Castro, do Uruguai, né? Sempre mira a todos os vídeos, mesmo que não pode estar acá, né, comigo em vivo. Graças, Cláudia, graças. Beijos a tua família. Beijos a todos vocês que estiveram aqui comigo e aqueles que vão estar assistindo depois, gravado, né, aí nos canais da mídia, tá bom? Abração para vocês, uma excelente semana.